Tem profissão que é raiz, mas tem profissão que é patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Hoje a Voz da Rua vai te levar direto para as areias da Zona Sul do Rio de Janeiro. Vamos contar uma história de um cara que há mais de 20 anos carrega nas costas não só um galão de mate, não, mas a tradição de um povo e de uma cidade inteira. O tema de hoje é vendedor de mate, mas antes, fala meu povo, sejam bem-vindos ao podcast A Voz da Rua, onde a rua fala e a gente escuta. Nosso convidado é ele, Marcelo Luiz Santos de Andrade, um verdadeiro patrimônio das praias do Rio de Janeiro. O mate não é só um refresco, é cultura, sustento e é história. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Seja bem-vindo ao podcast A Voz da Rua. Você, mais do que ninguém, é a voz da rua, batalhador, guerreiro, que desce pra areia e não dá desculpa pra ninguém, meu irmão. Fala comigo. Realmente. Manda um abraço aí pra quem você quiser. Fala aí, a voz é tua. Eu mando um abraço para meus parentes que estão bem distantes, estão em Salvador. Entendeu? Pessoal lá de Salvador, Bahia. Um beijo aí pra toda a família do Marcelo aí. Tem uns parentes meus que estão aqui próximo aqui, sempre quando eu posso eu vou lá ver eles, entendeu? Mas tem um pessoal que está bem longe, eu não vejo há muito tempo, só falo com eles pelo telefone aqui. Eu sei como é que é isso. Faz parte da nossa vida também, né, Marcelão? Isso aí. Correria, a gente acaba se afastando um pouco. É natural, ainda mais estando em outro estado, né, irmão? Verdade. Mas fala aí, cara, você é da Bahia? Não, Ou tu já nasceu aqui no Rio? Já nasci aqui no Rio. Já nasceu aqui no Rio. E como que você começou, cara, a vender mate? Como é que começou essa tua correria na praia? Então, isso aí tem a ver com a minha outra profissão, né? Que eu trabalho na área de segurança, você sabe disso. Uhum. E na época quando eu iniciei isso aí, eu trabalhava ali na maternidade Herculano Pinheiro, entendeu? Marechal Hermes. Não, Herculano Pinheiro. Madureira. E eu trabalhava de dia. E assim, o trabalho é assim, uma coisa assim... Por exemplo, quando você mora muito longe, normalmente você não consegue chegar assim em cima assim, do horário, 10 minutos, 15 minutos. Você não consegue ter entendeu? Esse controle no horário, né? De horário, assim. Você mora muito, então você consegue chegar muito cedo. Ou você chega no laço. Ou você chega atrasado. Isso já não sei quantos anos atrás, imagina hoje. Uhum. Então, eu tinha o hábito de... Toda vez que eu chegava em Madureira, eu chegava 1h20 mais cedo, por aí. De antecedência. Por estar vindo muito longe, está vindo da Baixada ainda. Uhum. Aí, o que eu fazia? Subia, ia para o vestiário, tomava o calor, tomava outro banho, tomava um café, um refresco. Ainda conseguia render o camarada lá embaixo, lá, que tinha que ir embora, 40 minutos, 35 minutos. Pô, maravilha. Entendeu? Que rendição boa, né, irmão? Quando estava frio, entendeu? Às vezes 1 hora... Aí, nisso aí, formou um vínculo de amizade, entendeu? E eu nunca consegui viver de um trabalho só. Sempre tive que ter um bico para me fazer, alguma coisa por fora, para poder ajudar na renda. E, na época, eu estava ajudante numa oficina que a gente ajudava a polir carro. Toda semana pintava muito carro lá, ajudava a polir carro e estava começando a me inteirar com o pessoal da instalação de som, a questão de instalação de som. Aí você vai pegando umas coisas ou outras. Aí, fazendo amizade também. Fazendo amizade. Aí esse cara, eu formei uma amizade com esse cara para eu render ele mais cedo. Assim, mais ou menos, não lembro o tempo que eu estava trabalhando lá, não sei se era 6 ou 7 meses, ele comprou o carro. Ele estava querendo botar um som no carro dele, entendeu? Só que o cara não entendia nada, né? Eu falei, cara, o teu carro tem som. Aí eu conversei com o cara da instalação do som, ele falou, cara, vai lá no teu lugar assim, assim, assim. E olha lá, eu falei, tá. Aí eu fui. Falei, cara, o som do teu carro tá bom. Olhei para os lados, tava todos alto-falantes lá, só que não tinha afiação para trazer, entendeu? Aí o cara me explicou, aí eu falei, cara, tá tudo, os alto-falantes tá bom, não tá furado, tá tudo perfeito. Você tem que comprar as fiação. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou marcar para você ir lá em casa, deixa a semana que vem, sai o pagamento, tu coloca para funcionar. Eu falei, coloco. Então, vou comprar uma carne lá, vou fazer um churrasco, a gente toma. Então, tu coloca esse som para mim lá, e depois eu te dou um colabora. Ela foi, tá, beleza. Aí eu fui, só que eu não sabia que o cara trabalhava na praia vendendo mate, entendeu? O cara também tinha outro trampo. O cara já era da praia. O cara já era da praia. Aí, nisso que eu tô lá, mexendo no carro, ele tá queimando. Aí vem o cara, que ele trabalhava pro cara na praia.
Aí o cara veio e passou, ele falou pro cara assim, aí fulano, seu Zé, aí parceiro bom aí para trabalhar na praia com a gente, entendeu? Falou brincando, entendeu? E isso era um final de semana que ele não foi para a praia, porque a gente estava mexendo no carro. Aí veio os caras que trabalhavam pro seu Zé procurando o seu Zé parado lá. Aí, pô, os caras veio com o galão do mate, com aquela. Nem era o uniforme da Mate Leão, não, era um jaleco laranja, redondo. Os caras veio, mano, os caras com um bolão de nota de R$1 ainda. Aí, aquela notinha verde, né? Aquele bolão de nota. Aí, tô olhando, os caras contando, para de contar a nota, e foi lá, deu pro seu Zé. Eu falei, aquele dia lá é deles, pô, aquele lá é a comissão dele. Aí eu falei, mano. Sabe o que acontece? Eu estou precisando arrumar um dinheiro, eu vou tentar entrar nessa parada aí, entendeu? Aí como é que faz? Aí o seu Zé falou assim, cara, vem aí no final de semana aí, chega cedo aí para tu descer, que é melhor tu descer final de semana. Pô, aí eu vim no dia do meu aniversário, eu durinho igual o coco, só vim com o dia da passagem para chegar até lá. Eu falei, tu vai descer hoje? Eu falei, vou. Pô, o tempo não tá legal não, cara, o tempo tá meio duvidoso. 9 de setembro, 9/9. Caraca, tu guardou o dia, né, É o dia do meu aniversário, não tinha como esquecer. Pô, caraca, lembrança inesquecível mesmo. Aí eu falei, vou descer. Tá descendo alguém? Tá, então eu vou junto com eles. Aí eu fui, pô, a praia tava boa, porque teve o feriado, teve um feriadão, e o pessoal emendou com o feriadão. Uhum. E tava até a venda bem. Pô, cara, há mais de 28 anos atrás, ou 27 anos atrás, mais ou menos, eu cheguei em casa, a minha comissão foi R$45. Pô, mas na época isso era dinheiro pra caramba, né, mano? Era porque o mate era 50 centavos. Esses R$50 era equivalente ao que hoje? Uns 500, mano? Cara, deve ser mais por ou menos aí, isso. assim, na faixa. Porque eu lembro que a passagem do ônibus, eu desci de ônibus, a passagem era 23 centavos. Nossa, mano. A gente tá falando de 28 anos? É. 28 anos. A passagem do ônibus era 23 centavos. A caixa de mate era 22 centavos. Caramba, mano. Época que o real valia muito, né? Aí, eu achando que eu ganhei muito, esses R$45, os caras que já estavam na praia já tava cascudo de praia. Os caras fez 180, 200 e poucos reais. Mesmo, porque a praia, tipo assim, quanto mais tempo para trás, mais dinheiro você ganhava, né, cara? Uhum. Eu sempre falo sobre isso. Eu lembro que eu morava na Baixada quando eu vim trabalhar para a praia, quando eu estava trabalhando no Pinheiro, e eu tenho um parente na Baixada até hoje que morava primeiro do que eu. Da época que eu ainda morava na Cidade de Deus, que eu sou lá da Cidade de Deus. Você é aquele lá da Cidade de Deus? Lá da Cidade de Deus. Um abraço aí pra galera da Cidade de Deus. Aí eu lembro que é o seguinte, nessa época não tinha trem direto, você não tinha trem direto para você ir lá para a Baixada. A única coisa que tinha no trem era aquele... Não tem o chup-chup? Tinha que vendia água naquilo ali. E era água da bica, com certeza. Entendeu? Que tu via que a água geladinho e tal. Entendeu? E dragão chinês. Então, tipo assim, camelô dentro do trem era uma coisa meio que escassa. Era raro, né? Mulher camelô você nem via. Não sei porquê, não sei se a mulher mesmo se sentia discriminada, eu não sei. Eu não tinha coragem de, entendeu? De botar a cara ali e tal. E a praia também teve muito isso, cara. A praia, eu morando na Baixada, eu quase um ano trabalhando na praia, eu encontrei com um camarada lá, tipo, meu vizinho lá de bairro. Encontrei com o cara na praia, em Copacabana. Comecei trabalhando em Copacabana. E o cara sabia que eu era ajudante da oficina, o cara me olhou de cima e embaixo. Aí ele falou assim, o que tu tá fazendo aqui? Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu te pergunto, eu trabalhando aqui. Ele falou assim, cara, eu trabalho aqui antes de construir o calçadão, nunca te vi aqui. Aí ele falou assim, eu trabalho aqui em Copacabana há mais de 30 anos. Aí eu falei, pô, só faltava essa, meu irmão, encontrar com o loroteiro. Aí ele falou, não desce pra praia domingo, não, agora, que vai ser aniversário da minha filha, vai lá em casa. Eu sabia onde ele mora, o Bola. Eu fui lá na casa dele. Mano, o cara pegou um álbum, assim, daquelas fotos tipo lambi-lambi. Uhum. Mano, o cara tinha foto com o Roberto Carlos, Erasmo Carlos, aquela Baby Consuelo, pessoal todos os artistas famosos da época que eu tocava lá na areia, lá ao vivo, lá o cara mostrou foto que tu via que as fotos era real mesmo, era real, era tal. parada antiga mesmo, entendeu? Então, pô, tipo maneiro. Assim, a praia, você, na verdade, ali você acaba construindo uma família ali que você nem sabe que existe, porque você passa mais tempo... Já viu aquela propaganda do travesseiro, que 1/3 da sua vida você passa sobre ele? A praia também tem essa parada. Aí. Tem gente... Eu lembro que uma vez eu estou vindo andando na areia, aí o cara falou assim,
mano, tu tá muito ansioso, o que tá acontecendo? Aí o cara percebeu no meu semblante que eu tava com problema, 2 vezes aconteceu isso. Ou seja, a convivência, o cara já te conhecia tão bem que ele percebeu que tu não tava bem, né, mano? Isso aí. Outra vez foi a menina, até eu tenho o número dela aí, falo com ela de vez em quando, a Júlia. Ela falou assim, eu sei que você está com algum problema. Eu posso te ajudar? Eu falei, pô, no momento eu não vou poder parar para te dar atenção. Ela falou assim, mas olha que você tiver um tempo, para aqui para a gente conversar. Pô, maneiro isso, aí, cara. Só que ela falou para mim assim, olha só, a minha mãe é psicóloga, a minha tia é psicóloga, a minha irmã é psicóloga, eu não sou, mas eu sou da família, que é da área, então eu tenho alguma experiência sobre o assunto, eu sei que você está precisando de ajuda. Realmente era, entendeu? Eu estava com minha mãe internada no hospital, no CTI. Eu estava com meu afilhado que não estava bem. Tava com a cabeça mil, né, Marcelo? A mulher zoando, né? Por causa de negócio de ciúme. Eu saía com a mulher na rua, aí, tipo assim, tinha uma mulher sentada ali, se olhasse, tá olhando para aquela furina por causa de quê? Tá olhando para aquela furina. Mulher era muito neurótica, muito ciumenta, né? Mexendo no saco, minha cabeça estava quase explodindo nessa época. Pô, imagino, irmão. E como você falou, a galera já te conhecia. Ali você sabe quando seu amigo tá bem, quando ele não tá bem, isso. Porque a convivência é diária, né? Você convive, às vezes, mais com aquelas pessoas lá do que com o teu familiar, cara. Porque, tipo assim, hoje em dia não, que tu sabe que eu tô focado na área de evento. Mas eu descia pra praia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí quando falava assim, pessoal assim, pô, amanhã tu vai descer? Eu falei, pô, amanhã é o melhor dia. Por causa de quê? Porque todo mundo tá boa semana toda, amanhã quer descansar, amanhã a praia tá boa. Entendeu? Caramba! Direto, Sabe quem eu já vi falando isso? É o Rick Chester, que vendia água na praia. Sabe quem é, lá da Mangueira? Eu já ouvi falar dele. Hoje ele é coach, é palestrante e tal. Pessoalmente eu não conheço, mas eu já ouvi falar. A praia geralmente acontece isso. Se você pegar uma semana de sol direto, começando na segunda ou antes da segunda, se a segunda-feira emendar com o sol, a galera não vai. A galera quer descansar. Onde tu ganha um dinheiro forte. Muitas das vezes esse descanso não é um descanso meio que forçado, que tipo assim, o cara tá boa a semana toda, aí no domingo ele vai pro baile, ele vai não sei pra onde, ele vai sair pra noitar. No outro dia não aguenta ir trabalhar. Não vai, entendeu? Então, essa segunda-feira, ela se torna o melhor dia. Que a concorrência é menor. Né? Às vezes é melhor do que um domingo, um feriado de praia cheia. E você, estando lá, você começa a aprender essa malandragem. Essa manha, a artimanha das areias, né? Você começa a aprender. Eu tive gente trabalhando para mim um bom tempo. Não sei se eu comentei isso contigo. Acho que tu comentou comigo. Aí fomos para a praia num dia. A praia deu ruim. Maior sol. Fechou o tempo, a praia foi ruim. Fomos no outro dia. Amanheceu o maior sol. Fechou o tempo, a praia foi ruim. Fomos no terceiro dia. Aí, mesma coisa, se repetiu 3 vezes. Aí, quando foi na quinta-feira, o tempo amanheceu feio. Eu liguei para tu. Qual é, rapaziada? Vamos descer. Pô, que isso, Marcelo? Descemos 3 dias. O tempo fechou. Então, hoje é o contrário. Hoje o tempo está fechado, vai abrir. Quando a gente atravessamos o túnel, o tempo estava aberto lá do outro lado. Maravilha. Como é que tu sabe? Eu falei, não é que eu sei, cara, é que eu já vivi isso aí. Experiência, pô. Caraca, Marcelão. 28 anos de praia, irmão. Eu falei para os caras assim, que trabalharam comigo. Todas as datas aqui na areia comemorativa, eu já vim. Datas comemorativas, feriado, dia neutro, que é um dia igual teve agora, sexta-feira, que foi um ponto facultativo. Ponto facultativo, né? No feriado. Todas as datas que eu já vim trabalhar, já peguei bom e já peguei ruim. Não tem uma data que eu não vim que trabalhei aqui. Muitos anos, né, parceiro? Agora, também. Só que o primeiro ano que você apanha. Por exemplo, primeiro ano que eu estava trabalhando na praia. Aí, quando chegou a primeira data, eu comecei em setembro. Aí, quando chegou em novembro, quando chegou em outubro, veio o feriado de Dia das Crianças. Eu falei assim, pô, Dia das Crianças para a praia não vai dar ninguém. Aí você acha que não vai dar, a praia está lotada. Aí, quando veio feriado de finado, eu nem acordei, nem botei relógio para despertar. Eu falei, quem é que vai para a praia de finado? A praia está lotada. Lotada, mano. Sexta-feira Santa, a primeira Sexta-feira Santa, que eu tinha que ir para a praia. Pô, Sexta-feira Santa ninguém vai para a praia, está lotada. Então, tipo assim, nenhum feriado desses, estando no tempo bom, você vai encontrar a praia vazia. O único dia que a praia fica vazia, ele não é feriado, mas a galera respeita mais do que os feriados todos, que é Dia das Mães.
É mesmo, mano? No Dia das Mães a praia fica vazia. Então quer dizer que dos feriados todo, do ano todo, o único que fica mais xoxa... O Dia das Mães ele não é um feriado. É isso aí, não é um feriado. Ele não é um feriado, ele é um domingo como os outros. Mas é o dia que a praia fica vazia. Porque domingo é como se fosse um feriado. Eu, como sou de fora, eu como leigo, não imaginava. Porque domingo é como se fosse um feriado. É um dia internacional de tu sair pra praia. Isso. Mas, por exemplo, se ele caísse num dia de semana, a praia estaria vazia. Porque a galera não vai, porque tem gente que só vê a mãe... Vai almoçar com a mãe. Só vê 2 vezes no ano. Ou é no dia das mães, ou é no dia do aniversário. Tem razão, Marcelo. Pô, interessante. Como eu tava te falando, irmão, são 28 anos de areia. Já pegou muita coisa, já conheceu muito sobre esse trabalho. Se fosse autor, dava para escrever uns 3 livros naquela areia. Escrever um livro. Mas da época que você começou para hoje, na tua opinião, o que mudou, mano, nas areias, nas praias, no trabalho? No trabalho? Essa questão de internet, ela muda, né, cara? Ela muda que você faz uma divulgação pela internet, isso que eu vejo como mudança é só isso. Tu acha que a galera, então, agora está se promovendo pela internet? A galera se promove. E isso reflete nas areias? Essa visibilidade da internet? Reflete na areia, mas é tipo assim... Quem quer ser visível tem que trabalhar certo. Acho que eu entendi. Entendeu? Quem quer ser visível tem que trabalhar certo. Você tem que estar certo em tudo. Porque o mau comportamento, a indisciplina... Para quem é visível, ele é pior do que para quem é invisível. Imagino, pô. Entendeu? Qualquer coisa errada que você faz quando tu é muito conhecido... Vem à tona logo. Vem à tona, pô. Pô, Marcelo do Mate... Não, Marcelo não, pô. Aquele ali, eu conheço a idoneidade do cara e tal. Entendeu? Então tem muito essa parada, entendeu? E tu sabe que é igual outra profissão qualquer. Tem muita gente trabalhando errado e tu sabe que tu mora lá perto disso. Tu pode não ver, mas tu escuta falar, tu Lógico, sabe. Lógico, com certeza, pô. Mano. E deixa eu te falar, cara. Como você se sentiu, mano, quando a profissão de vendedor de mate ela foi reconhecida como um patrimônio cultural do Rio de Janeiro? Porque eu acredito que tu já estava um tempão na correria. Quando saiu essa parada? Porque tu sabe que saiu essa parada, né? Uma lei que tornou o vendedor de mate um patrimônio do Rio de Janeiro. Como é que tu sentiu, mano, nessa época? Eduardo, eu não senti muita mudança, porque quando essa lei veio, eu já era licenciado. Quando a lei veio, que foi em 2012, que eu estive lá, eu já estava com 8 anos que eu era legalizado, porque os mateiros, muitos deles não sabem disso. Ele acha que ele, para ser mateiro, vendedor de mate da praia, é só ele botar galão de mate que ele é patrimônio. Não, você para ser patrimônio, você é o mateiro patrimônio legalizado. Você tem a sua TUAP, você tem o seu certificado de licença sanitária, o que eu tenho tudo lá, né, na minha pasta lá. Como é que funciona isso? Quais são os requisitos para você ser um mateiro legalizado? Então, você precisa de... Hoje em dia tem algumas regras isso, entendeu? Na verdade, não é para você ser mateiro, é que, tipo assim, a minha licença, ela não abrange eu ser só vendedor de mate. A minha licença, é ambulante da praia, tu pode vender o que tu quiser. Eu tenho, na verdade, ali, acho que são 22 ou 25 itens. Então, tipo assim, não tem uma licença que ela é específica do vendedor de mate. O mateiro entra no meio dessa mesma licença, desse mesmo alvará. Mas ali eu posso vender cerveja, refrigerante, vestuário de praia, aqueles brinquedinhos de criança, protetor solar, alguns produtos embalados. Tudo você está autorizado a vender na areia. É a mesma que eles cederam para o mateiro. A mesma categoria, vamos dizer assim, né? Entendeu? E ele abrange... A minha licença, ela hoje... Não sei se você chegou a ver que teve uma galera que foi para a porta da prefeitura, fez manifesto, exigindo licença, que eles têm que ser legalizados. Então, a minha licença ela é diferenciada do da deles, dessa galera aí, que o montão dessa galera aí está com uma licença que ela é provisória, entendeu? Ela necessita de uma renovação ali e tal. Todas elas necessitam, só que a deles ele saiu provisória. A minha, como eu tirei antes desse processo, ela já saiu definitiva. Ou seja, tu tem mais tempo para poder regularizar. Não, ela para renovar, na verdade. O mesmo tempo, ela é de ano em ano. Só que a minha, ela abrange, por exemplo, a minha licença, ela vem especificando lá que eu tenho direito de trabalhar em área pública. Ou seja, praça, avenida, alongador... Não é só na praia, não. Não é só na praia. Por exemplo, essa principal aqui, essa do lateral aqui,
Se amanhã estiver rolando um bloco aqui... E você chegar com o teu galão, rua, tu tá autorizado. É rua. Cara, e hoje em dia não é mais assim, né? Então, leva um tempo pra ela passar para isso. Entendi. Leva um tempo para ela passar para isso. Entendi. Quando eu tirei a minha, ela rezava que só era permitido o uso na praia. Agora, lá na frente, tem uma observação lá que está escrito área pública e do lado praia. Pô, que top, mano. Eu realmente não sabia disso. Não sabia. Ela tem essa especificação. Pô, maneiro, cara. E, cara, que você... Existe alguma arte, alguma artimanha, mano, pra você vender mate na praia? Tu tem que ser desenrolado, tu tem que pedir autorização para um sindicato dos mateiros. Como é que é essa parada? Isso aí não tem. Isso aí quem administra a praia é a prefeitura. A administração da praia é pela prefeitura, entendeu? E não tem nenhum sindicato ainda? Já tentamos formar uma cooperativa. Uma cooperativa já adiantava alguma coisa, né? Tentamos formar uma cooperativa. Inclusive, eu falei com um amigo aí hoje que ele, na época que a gente tentou formar isso, ele ficou como presidente e eu fiquei como vice-presidente, entendeu? Ele falou, não, passei o vice-presidente, tem que ser você. Então, se candidata lá, entendeu? Ou você vai ser o presidente ou você é o vice. Agora ele ficou como presidente ou como vice. Mas o que acontece? Essa parada fica meio como com política, certo? Começa a politizar. Entendeu? Então, tipo assim, a política, hoje em dia, ela está assim. A outra política aí, que nós conhecemos aí, a galera está blindando as coisas. Eu não vou nem falar aqui de qual lado eu estou. Mas é tipo assim, quem está de um lado, o que o cara faz de lá de errado, o cara não quer saber. Ele só quer saber do errado que está do lado de lá. E essa parada não é maneira. Não é maneiro. Porque aí o que acontece? Se eu sou do lado de cá, eu posso errar à vontade. Que alguém vai fazer vista grossa pra você. E se eu sou do lado de cá, eu também posso errar. E fica os dois ali nesse jogo de empurra e tá todos os dois lá, entendeu? Tem razão. Fica esse jogo de empurra. E tu acha que, então, se porventura vocês oficializassem a cooperativa, ia rolar muita politicagem ali, Rolou, né? sem oficializar. Rolou já sem oficializar. Uns querem uma coisa, outros querem outra. E a hierarquia fala mais alto nessa hora? A antiguidade? Não, ali na cooperativa não. Ali na cooperativa eu estava falando mais alto porque eu era vice-presidente. Não é por causa do teu tempo de praia. Não é por causa do teu tempo. O pessoal que falou, não, você tem que vir candidato por causa de você tem o tempo. Entendeu? Foi meio um reconhecimento da galera. Isso. Entendeu? Entendi. Foi um reconhecimento. Você tem que vir candidato lá no posto, lá em cima. Presidente, tesouraria. Alguma coisa ali no topo ali. Entendeu? E a rapaziada lá da praia lá? Eu sei que você não tá direto mais, né? Mas a rapaziada da praia, eles respeitam essa hierarquia tua? Pô, Marcelo já é de maior tempão e tal, tem que respeitar o cara. Respeito. E voltando na parte da cooperativa, o que acontece? Quem ocupa o cargo alto, você vai se indispor com um montão de pessoas. Que tu não vai conseguir agradar todo mundo. Não vai. Você vai se indispor, mano. É complicado, né? Ao mesmo tempo, a gente sente que vai dar uma melhorada, vai organizar, mas a gente sabe que nem todo mundo vai estar de acordo com tudo. É tipo assim, a começo, tem que se pagar mensalidade. Aí já começa ali. Eu imagino que o primeiro problema já começa aí. Eu vou pagar para trabalhar? Eu trabalho de graça? Aí tem um camarada da praia que ele até trabalha no Ceasa. Aí, tipo assim, ele trouxe uma ideia para mim e a ideia que ele trouxe para mim, cada vez que eu tinha uma oportunidade de conversar com os possíveis cooperados, eu passava isso para ele, que tipo assim, eu falava para a pessoa, mano, isso aqui não é mérito meu, não. Quem me passou isso foi fulano. Mas é uma parada boa, então estou passando para vocês. Vale a pena repassar para vocês. Entendeu? Eu não pego mérito de ninguém. Fazia a ponte, né? Eu não pego mérito de ninguém e falo que foi eu que inventei. Tem muita gente assim, né? Foi ser mérito do fulano. Mas como eu vi que é bom... Eu estou repassando para vocês. Estou repassando, que aí isso aqui entrando na tua mente, tu vai concordar. Qual foi a parada que o cara me falou, André? Ele falou, cara, olha só, a partir do momento que a gente forma uma cooperativa, que a gente está legalizado, que a gente tem CNPJ, que a gente tem tudo legalizado, você passa a comprar uma caixa de mate que você pagava R$10,
vai cair para 5 ou 6. Ou então, numa caixa de mate, você está dando R$4. Uhum. Você não compra uma caixa só. Tu compra várias. Eu, por exemplo, compro caixa fechada. Então, vamos dizer que o cara compra só 4 caixas, R$16. Entendeu? Aí a gente vai no Ceará, compra um limão, entendeu? Aí cai mais, botar mais R$5. Então, aí 5, 10, 15, 20. Com o dinheiro dessa economia, você paga a sua mensalidade da cooperativa, sobra dinheiro. Falou tudo. Você não vai tirar dinheiro do teu bolso, você está economizando menos e está repondo ali numa coisa que vai te trazer um benefício. Boa, que você vai ter máquina de cartão, depois futuramente a gente vai botar um plano dentário, a gente vamos ver o que vai dando para colocar, não dá para botar tudo de graça. E vai tudo sair do dinheiro da economia que a gente está fazendo. Então, tipo assim, eu chegava com essa ideia... Não está tirando do teu lucro. Não está tirando do teu lucro. Eu chegava com essa ideia, sentava o cara que era contra pagar, eu conseguia botar na cabeça dele. Uhum. Mas tem gente que se nega a enxergar a realidade. É uma pena, cara, isso não está em execução. Isso foi tentado, esse primeiro black que a gente tomamos foi pagar, e o segundo black que a gente tomamos, que foi a parada, a gente bolou uma parada, logo depois veio a pandemia, e todo mundo caiu de... A pandemia quebrou muita gente, caiu. Marcelo. Caraca, eu imagino, mano. A praia ficou parada. E vários amigos que, na época, tipo assim, eu via que a pessoa trabalhava igual a mim, tenta trabalhar sério, tenta não fazer nada de errado na vida, daquelas coisas que você sabe. Claro. Fala, mano, arruma um trabalho, você paga aluguel, você paga a pensão. A praia dá dinheiro pra caramba, você tem que ter uma parada certa. Porque é muito incerta a praia. Acontece um fenômeno, passa 10 dias chovendo. Na semana de tu pagar o aluguel. Direto. Como é que fica, entendeu? Ou então seja um cara precavido, guarda um dinheiro. Então, o empreendedor, no geral, ele tem muito esse problema. Dinheiro é difícil de se administrar para qualquer pessoa. É verdade, Marcelo. Qualquer área. É verdade. O empreendedor, mais difícil ainda. E o empreendedor que eu estou te falando é o cara da praia, é o cara que vende pipoca. A gente pode dizer os pequenos... Os microempreendedores. Mesmo que ele não seja empreendedor, que ele não tem um CNPJ, que ele não tem nada. Mas eu chamo ele de empreendedor. Claro, é o cara também da pipoca, é o cara do Uber. Tipo assim, eu tenho relatos aí de amigo de Uber aí, mano, que o cara fala, mano, eu fazia todo dia, 500, 600, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, 800, 900. Agora é para 350. Mas, se você tem uma diária de 350 por dia... Cara, não pode gastar os teus 350. Não, presta bem atenção. Para hoje, é um dinheiro muito bom de se ganhar. Todo dia R$350. É lógico. Só... Muito acima da média aí do assalariado. Só que o gasto do cara está muito acima de 350, está de 600, 700. Aí o que ele teve que fazer? Teve um que falou para mim, vou renovar os meus cursos, e já está trabalhando à noite de novo. Aí. E aí eu acho que você consegue realmente prosperar. Porque tuas contas estão pagas, com o dinheiro do teu trampo, e o que tu vem da praia, você pode usar na tua vida. Então, mas a melhorar a tua vida. Ele não conseguiu, tipo assim... O cara ganhou um dinheiro muito bom por vários anos, mas ele não conseguiu ter uma reserva, tipo assim, para ele ficar 6 meses usufruir daquilo que ele ganhou. Ele ganha e gasta, ganha e gasta. E isso não é só ele, como eu estou te falando. É em geral, pô. É em geral, pô. Tu fica refém desse gasto. Mano, a gente falou ainda há pouco aqui sobre o Rick Chester. É um cara que eu me inspiro muito. Ele, com 40 anos, ele vendia água na praia de Copacabana. Ele fez um vídeo falando sobre crise, sobre empreendedorismo. O vídeo dele viralizou, ele deu palestra em Harvard. Enfim, é um cara muito inteligente. E eu lendo os livros dele, assistindo os vídeos, eu aprendi a regra de 3, mano. Por que a regra de 3? Porque, tipo assim, não é nada muito estudado, como um cara que cursa administração. Não. Entendi. É algo... linguagem do povo. Fez 100, divide em 3. Primeira metade, teu lucro. Segunda metade, reserva. Terceira metade, repor material para a empresa. Eu trabalho Entende? Eu trabalho na meta de 20%. Né? 20%? 20%. Do que eu arrecadar, 20% fica para o meu... Pro teu lucro? Pro material de trabalho. Entendi. Mas e 80% tu se divide ali na tua vida. Mas sendo que, tipo assim... Quando esses 20%, por exemplo, hoje eu fiz um evento na parte da manhã, na maratona. Tipo assim, os 20% que eu tirei hoje, mas eu já tenho meu material em casa para me trabalhar 2 meses. Aí. Então, tipo assim, quando eu for precisar comprar material que eu não deixo acabar,
entendeu? Eu compro além daquilo que eu preciso, mas fica lá porque o material que eu compro que não estraga, que são as caixas de mate, os copos. Uhum. Então, coisa que eu compro pouca quantidade de limão. Porque para não correr risco de ficar velho ou azedar. Ele não estraga, ele já é azedo, mas... mas ele não estraga, mas ele perde gosto. Perde o gosto. Perde o gosto, Diminui o suco ali e tal. Isso aí. É o que eu compro menos. O outro material você pode comprar com quantidade. Maneiro, Marcelo. Cara, vamos falar sobre a fiscalização. Como é que tá hoje, mano? A fiscalização nas areias aí e tal. Tu acha que a fiscalização, ela é boa para todo mundo? É bom porque todo mundo vai procurar trabalhar certo, legalizado? Ou tu acha que a fiscalização ela é ruim porque ela tá tirando espaço ali da rapaziada que tá na correria? A fiscalização, ela para ser boa, ela tem que ser igualitária. E todo mundo sabe que não é. Uhum. Todo mundo sabe que não é. Pode ir para um, não pode ir para outro. Entendeu? Então, tipo assim, o vendedor de mate, especificamente, que é a minha área, ele não pode reclamar disso. Porque a fiscalização Porque eles tiveram 2 oportunidades para se legalizar. A primeira foi em 2012, quando eu te falei que eu já era legalizado, que a minha licença eu dei entrada em 2012, ela só foi sair em 2004. É mesmo? Pô, então foi um processo, né, irmão? Entendeu? E o que acontece? Agora, essa manifestação que eles fizeram, então, o Tubarão, que era o possível presidente da cooperativa, estava com contato na prefeitura lá, eu falei, cara, isso aí foi feito da forma errada, entendeu? Isso foi feito da forma errada. E, tipo assim, eu não tenho que pegar documento seu para colher documentação tua para mandar para a prefeitura para fazer licença sua. Se você está interessado em licença, você vai lá como eu fui. Entendeu? Vá lá como eu fui. Ó, o endereço é tal, prédio tal, andar tal. Chega lá, você procura fulano. Lá tu entrega teu documento. Que é o contato. Quando chega lá, o contato vai te ligar. Pô, tá um cara aqui, foi eu que mandei, ele é vendedor de mate. Aí o que aconteceu? A galera começou. Eu me pulei fora. Eu não vou me responsabilizar para tirar a licença de ninguém. Vai lá. Ou então vai nos caras que tomaram a frente. Aí a galera, ele começou a colher documento de um montão de gente, anexou, mandou para lá. Aí o que acontece? Tem mais de 50 TUAP na mesa lá, empilhado lá, que não foi nem buscar. Já venceu, já tem que pagar. Depois de 3 anos, eles perdem. Eu falei que foi feito errado. Eu falei que o camelô, ele é assim, cara. O camelô é assim. Ele tem um ponto aí na frente aí, uma suposição aí na frente do estúdio. Ele paga o arrego para não sei quem, paga para não sei quem, paga para aquela turma que a gente já conhece, mas ele não paga uma licença que é mais barato. Geralmente eles são assim, entendeu? E a turma do mate tem uma galera que está lá com um monte de licença lá para apanhar. Eu falei, cara, está em cima da mesa. Está em cima da mesa, aquilo lá não está à toa. Está em cima da mesa pelo seguinte, o que vai acontecer? Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, não veio apanhar? Tchau. Isso vai ser lixo. Até a minha agora, ela mudou. Que a minha TUAP, o que ela ficava? Quando ela vence, ela está lá no sistema. Ela está lá no sistema. Como que é o nome? TUAP? TUAP. Taxa de utilização de espaço público. Ela está lá no sistema. Taxa de utilização de espaço público. TUAP. Ela está lá no sistema. Só que quem está lá não sabe que eu já passei da data de apanhar ou não. Está lá. Pode ficar 1 ano, pode ficar 2 anos. Eu não sei se agora a inteligência artificial avisa, mas eu acho que não, fica lá. O que eles fizeram? Quando você vai renovar, você tem que ir lá, você faz o pedido, 15 dias depois que você vai buscar. Ou seja, você fez o pedido, ela vai ficar lá. Se o cara vir que você não vai buscar... Morreu, chorou. Entendeu? Antigamente... A tua ideia foi muito boa. A tua ideia foi muito boa. Por quê? Porque a tua ideia ia... Não vou dizer poupar trabalho, porque a prefeitura, eles são para isso mesmo. E eles estavam lá de braços abertos. Estava esperando. Mas esse lance de ir lá ia separar. Ia separar. Porque só vai quem quer. Isso aí. Esse negócio de vai vir a mim, tu pega pessoas que não têm tanto interesse e tá ali no bolo ali, tirando espaço de quem... Por que eu falei isso? De quem quer. Tem coisas que eu já vivi isso aí tudo. E eu vivi isso aí de quando eu dei a entrada da minha licença,
Eu já trabalhava lá na Confederal, igual eu te falei. Eu saía do meu local de serviço, uniformizado, deixava de almoçar, ia lá, não tinha internet, não tinha acesso, nada disso, não tinha telefone celular para ligar, eu ia lá. E aí, como é que tá? Vai andar o próximo? Qual é o teu nome? Aí o cara lá, pô, tá aqui, não, tá andando, saiu daqui, foi para aqui. Eu fui 5, 6 vezes lá atrás da minha licença. Ai. Até que teve uma vez que eu cheguei lá, o cara falou para mim assim, cara, tá tudo aqui, tá pronto, já tá assinado, só falta passar pela mesa do prefeito e vai enviar para vocês. Eu fui atrás. Chega em casa? Chegou no endereço, um aviso que é para você ir lá retirar ela. Ela não chegou na... Por carta, retirar. né? Você tem que comparecer à região administrativa lá, tal. Aí chega lá, você chega com a identidade, você retira, vai no banco e paga. Então, tu acha que hoje está mais burocrático ou está mais fácil? Está mais burocrático. Só que essa galera aí, que fez a manifestação, a prefeitura abriu os braços para ele. Por que está mais burocrático? Porque quando eu tirei a minha, que foi lá, quando eu dei entrada lá em 2002, qualquer um que chegasse na prefeitura, quando estivesse fazendo o processo de cadastrar ambulante, qualquer um que chegava lá, licenciamento, se licenciava. Agora não, agora dentro disso aí você tem que ter uma determinada idade, por exemplo. Se o cara tiver 20, 21, 22, 23... Os caras não dão? Não dão. Porque eles... Fala que daqui a pouco você vai sair fora. Não, acho que eles veem que você tem condição de arrumar outra coisa. Entendeu? Acho que é isso. Entendeu? Você tem que ter uma determinada idade, você tem que ter, acho que é 1 ou 2 filhos. Você não pode, hoje em dia, trabalhar de carteira assinada, que é o que eu tenho. É mesmo, cara? Pode. Então isso aí virou um pré-requisito para receber o licenciamento? Você não pode ter trabalho de carteira assinada, entendeu? Tem mais algumas coisas. Inclusive, quando eu estava fazendo, antes dessa galera tirar, eu mandei um amigo meu lá, falei, tá fazendo em tal lugar, vai lá. Que às vezes abre... A prefeitura é tudo uma coisa só. Mas às vezes abre aqui, inscrição... Ponto X... Mas aqui não abre. Não abre no ponto Y. Entendeu? No final vai tudo lá para o centro, mas às vezes abre aqui e a de praia é só nas regiões administrativas que ela abrange... A área da praia. Ou seja, Zona Sul, Barra da Tijuca... Isso, você não consegue tirar uma licença para praia em Madureira. Entendi. Entendeu? Entendi. É só a próxima praia. Aí eu falei, cara, vai lá que tá fazendo. Aí ele foi lá. Aí eu falei para ele assim, cara, leva documento tal. Pô, já deu o bizu todinho pro cara. E leva sua carteira de trabalho. Você já leva pro cara onde está dado baixa. Já pode tirar uma xerox dessa parte ou leva a carteira. Pô, deu o caminho andado pro cara. O cara foi lá e deu entrada. Aí ele falou assim, o cara falou que não precisa da carteira de trabalho não. Eu falei, mas precisa. Quando passou mais ou menos um mês, ligaram para ele, pô, você tem que trazer tua carteira de trabalho aqui. Eu falei, eu te avisei, pô. Se tu tivesse me ouvido... Não, ele levou. Mas no dia não pediram, ele também não... Quem fez para ele não sabia. Não sabia, que às vezes você lidar com pessoas que... Pra tu ver, você já estava sabendo mais do que os caras... Porque às vezes você lidar com uma pessoa numa repartição que ele trabalha ali, naquela repartição há 20 anos, mas ele não conhece o expediente de trabalho, não. Pode crer. Tem coisa que ele não sabe, é do cotidiano, mas ele não sabe. Ele não procura aprender o trabalho dele, que foi o que eu fiz. Procurei aprender sobre o meu. Entendeu? Aí, por isso que eu falo muitas das vezes que eu estou conversando com alguns matérias, eu falo, cara, tudo que vocês estão me falando eu já sei. Sei porque eu já vivi isso aí. Quando trazem para mim uma novidade, aí eu falo, quem me ensinou, quem me falou foi fulano, igual o lance do André. Entendeu? Agora, quando é novidade, vocês não estão me trazendo novidade, eu já conheço. Eu já conheço aí que vocês estão me contando. Pô, muito maneiro, cara. E que esse tempo todo de areia, cara, qual foi a história? Já aconteceu alguma história contigo assim, marcante, mano? Tem alguma coisa que tu levou pra vida, que aconteceu contigo na areia e te marcou profundamente? Não aconteceu na areia, aconteceu na minha casa. Não foi na areia, foi no lance do incêndio que eu te falei uma vez. Né? Teve um incêndio lá na tua casa, né? Mas na areia, conheceu alguém, alguma coisa assim, mano? Muita gente. Mas qual foi a história mais top que tu tem da areia? Tem uma história da areia que foi uma história engraçada, que ela não aconteceu exato. Ela começou na areia, mas ela não terminou na areia. Uma história, tipo assim, abrindo uma loja na Zona Sul, que na época, quando começou esse açaí, começou a bombar? Ser consumido aqui, a bombar? Tudo era açaí artesanal, aquele açaí que batia no liquidificador, depois que veio industrializado. Então, abriu uma loja lá, Bitsucos. Pô, um açaí maravilhoso. Top. Aquele pastoso e tal. E a parada da loja era em frente ao ponto do ônibus. A gente pegava um ônibus. Aí fomos lá tomar um açaí. Aí, pô, lá vende um açaí legal. Aí leva o outro. Pô, lá leva o outro. Aí daqui a pouco tem
10, 15 pessoas do mesmo segmento tomando açaí na mesma loja, sendo que você já chega lá na loja, no verão a loja já está super cheia. Todo mundo ali tomando açaí, aí chega de uma vez, mais 10, mais 15, e vai espalhando para outras pessoas. Aí eu falei, pô, hoje eu vou tomar açaí, já sei o que eu vou fazer, eu vou sair da areia, fora do horário que eu saio, no sapatinho escondido, eu vou chegar lá na loja, não vai estar aquela multidão na minha frente. Aí o que eu fiz? Parei 1h30 mais cedo do que eu paro. Só que quando eu parei, olhei para o lado, para o calçadão, olhei para o outro, umas 3, 4 fulano parou também. Aí veio 2 caras que trabalham comigo, parou também. E puxando assunto comigo, falei, não, calma aí, depois eu... Não, tem que acertar contigo, não. Lá em casa tu me paga lá, se eu tô querendo sair da areia. Aí tô arrumando minha mochila, botando minhas coisas, aí tô saindo andando, no que eu saí subindo no calçadão, os caras também subiram no calçadão. Aí estranhou aquilo, né? Estranhei. Os caras estão me seguindo. Tô andando rápido pelo calçadão na frente dos caras, que eu fui o primeiro a sair, tá os caras vindo andando rápido também. Quando eu virei na Maria Quitéria, eu apertei meu passo. Olhando para trás e tô vendo que os caras apertaram o passo deles também. Cara, quando eu dobrei na Visconde de Pirajá, eu olhei para trás, os caras fazendo a mesma coisa. Eduardo, nossa, pessoal que... Isso foi para eles ir para a loja também. Eu não sei como, mas parece que eles estavam me olhando na hora que eu ia sair, que eles para fazer a mesma coisa, e junto comigo. Porque tem uma galera que gosta de andar junto. Né? Tô ciente. O pessoal que estava vindo da Visconde de Pirajá pelo calçadão de lá para cá, de Leblon para cá, todo mundo voltou correndo para lá. As lojas todas começou a baixar as portas, o pessoal achando que era arrastão. Porque viu um monte de cara correndo. Tipo assim, as lojas tudo baixando as portas, a gente correndo e baixando a porta daqui, porta dali. O cara falou que até o aleijado de mulher tava correndo. Quando eu parei lá em frente da loja, cara, eu não aguentava falar e não queria rir, não aguentava, e saí no lágrima dos olhos e depois as portas tudo abrindo de novo. Caraca. Foi muito engraçado. E resumindo, cara, o que os caras queriam, mano? Não, os caras veio pra tomar açaí. Os caras que veio comigo veio pra tomar açaí. Me embalo que... Mas tu se grilou. Falou, pô, esses caras tão... Eu parei, os caras pararam. Claro, eu saí andando rápido. E tu sabe com a tua merreca e tal, que trabalhou ali. Os caras eram vendedor de mate, que eu tô te falando. Os caras já eram teu parceiro dali. Que gosta de sair, a gente sai junto, pega o mesmo ônibus, porque a gente tem que se separar, né? A gente não anda junto com uma certa galera, então, tipo assim, os caras viram parando, o cara não queria saber se estaria vendendo. Marcelo parou, vou parar. Vai embora agora, eu vou embora junto. Só que eles vêm na mesma maldade que a minha, de chegar lá mais cedo para não pegar a fila. Entendeu? Aí nisso a gente deu um susto no pessoal no calçadão, só que foi um susto, foi engraçado. Caraca, eu imagino essa cena, mano. Vocês correndo e eu pensando que era um arrastão e voltou correndo, todas as lojas baixando porta. Baixa a porta dali, baixa a porta dali. Isso reflete muito o lugar que a gente vive, né, irmão? Rio de Janeiro é uma cidade muito perigosa, né? As pessoas correm, cara, na verdade, eles formam um pânico muito grande, porque as pessoas correm sem saber de que está correndo. E para você saber, você tem que saber de que está correndo para você correr para o lugar certo. É isso aí. Caraca, tu falou uma parada sinistra agora. As pessoas correm sem saber do que está correndo. Está correndo, aí você não sabe nem se está correndo para o lugar certo. É o efeito manada. Todo mundo indo para lá. Dominó, já viu o dominó caindo. Eu lembro que uma vez teve uma confusão no arpoador, que foi terminar lá no Leblon. Tu via na areia o pessoal... o começo da correria foi lá no arpoador. Atravessou o canal e foi lá pro Leblon. É uma parada que começou lá no arpoador. Porque na praia tem muito isso. Briga na praia vira arrastão. Nego aproveita ali a situação para roubar. Assim, brigou meia dúzia aqui. Meia dúzia brigou. 3 dúzias que tá em volta corre. Essas 3 dúzias que estão em volta correndo faz a praia toda correr. Faz o efeito dominó. Aí quem tá mal intencionado ali aí já... É a hora que tem gente que brinca. sai largo, que tá lá, larga. Entendeu? Porque tá vendo muita gente... Cara, pega a noção. Começa a confusão no arpoador. Lá no perto da pedra, lá, na areia. Cara, você tem noção de quando chegar a parada, quando chegar aí no posto 7, a quantidade de gente que tem correndo? Pode botar aí quase 1.000 pessoas correndo. Muito mais. Mais de 1.000 pessoas correndo. Mais de 1.000 pessoas. Quando chega no posto. Mais de 1.000 pessoas tem lá onde começou. Você presta atenção, vindo na direção para cá ou vindo de lá para cá. Quando chegar da pedra, quando chegar no posto certo, tem noção de quanto de gente que tem correndo na areia? Sem saber de que está correndo? Gente, mano.
Realmente. Teve muita confusão lá na praia que foi assim, cara. Tipo assim, não foi propriamente um arrastão de nego que saiu pegando tudo. Foi uma briga que começou. Generalizou ali, todo mundo correu. Aí o pessoal começou a correr, o pessoal do Se Dá Bem tá ali na hora, começa a pegar as coisas de todo mundo. Aí fala que foi o arrastão que provocou, foi uma briga que provocou uma correria, e o pessoal, os oportunistas estavam lá e se deram bem. Aproveitou que todo mundo já estava correndo mesmo. É um lance difícil da autoridade policial não identificar quem é que tá roubando e quem não tá, porque tá todo mundo correndo, né, Marcelo? Caraca, sinistro, meu irmão. Sinistro. Cara, a gente hoje vê aí os negócios indo muito pro lado digital, é delivery, é isso, é aquilo. Como que tu acha que vai ser o futuro, mano, dessa profissão do mateiro? Tu acha que isso um dia vai acabar? Ou tu acha que isso aí é um legado que vai ser estendido aí por muitos anos, mano? Eu acho que estende por muitos anos, porque a parada é uma cultura, igual você falou, né? Pode... Essa questão do digital, pode a galera, tipo, botar um mate aí no iFood. Pode rolar nas isso plataformas aí, e tal, aí, mas na praia não tem como acabar. É na algo praia que. Não tem como, porque o pessoal quer ver o galão ali, pô. Quer ver tem o galão, como tu ir na praia e não tomar um mate, né, irmão? O cara não quer tomar um mate na praia que você vai descer lá com uma sacola lá e vai tirando da garrafinha. Ele quer tomar uma sentada. Pode crer, mano. Entendeu? Cara, eu não sei porquê, mano. Se é impressão minha. O mate da praia é diferente, mano. Eu escuto esse boato sempre falar isso aí. Se é um preparo, entendeu, cara? Não sei, mano, é diferente. Inclusive, quando as pessoas me perguntam, eu falo assim, esse questionamento já teve várias vezes em vários locais diferentes. Eu faço mate um tempão, não fico igual de vocês. Aí, pede a receita. Eu falo, eu não sei fazer a receita de pouco mate. Eu trabalho no mínimo com 15 litros. Aí eu falo para a pessoa, tu pega a caixa, entendeu? Tu pega a caixa de mate, entendeu? Pesa, entendeu? E faz uma distribuição pelo peso, que são 2 caixas de 250 gramas, ou seja, meio quilo. Meio quilo. Meio quilo. Meio quilo rende ali... são esses 15 litros. 15 litros. Aí eu falo para a pessoa, você quer fazer 2 litros, você faz a conta lá, faz o cálculo de quantas gramas você quer colocar em 2 litros. Entendeu? Para ficar uma medida igual... Pode crer, não vai ter erro, né? Que eu particularmente, eu já fiz esse cálculo algumas vezes, eu sabia até quanto é que dava, mas eu acaba caindo no esquecimento que eu nunca faço 2 litros de mate. Tu sempre faz de 15 para lá. 15, 30. Semana retrasada mesmo, fiz 80 litros. Entendeu? Marcelão, a gente aqui no podcast, a gente tem uma pegada muito reflexiva, sabe? Uma parada assim de fazer as pessoas pensarem, de pegar um moleque que tá em casa agora, em vez dele fazer besteira, ele se inspirar na tua história e falar, pô, mano, eu vou botar um galão também no ombro, vou cair pareia, porque eu tenho disposição, vou arrumar meu dinheiro. Tá entendendo? A gente quer instruir pessoas, mano. A gente quer agregar valor na vida de pessoas através de pessoas que muitas vezes não têm espaço na mídia. Ninguém quer pegar e entrevistar, igual eu fiz aqui com o camelô, com o vendedor de mate, com a merendeira escolar, enfim. A gente quer dar voz pra galera que muitas vezes não é ouvido. E tem muitas histórias boas para contar, igual no teu caso aqui. A gente tem uma pergunta fixa no final do podcast. Eu pergunto assim para todo mundo. Como que a gente pode ter, mano, uma sociedade melhor, mano? O que tá faltando? Como que a gente faz para ter uma sociedade mais consciente, melhor, de viver melhor, irmão? Então, tem aquela parte ali que o amigo anterior que estava aqui, que eu acho que todo mundo vai falar sobre aquilo ali, que é a parte da educação, que é a parte da segurança. Eu sempre, no meu pensamento, eu sempre coloquei a saúde em primeiro lugar, até do que a educação. Saúde em primeiro lugar. Por quê? Se todas as escolas tiver top, a gente tivemos isso daí na pandemia, e todo mundo doente, o que adianta você ter escola de primeiro mundo, todo mundo doente? Não vai adiantar nada. O que adianta você ter segurança de primeiro mundo e tá todo mundo com coronavírus aí, todo mundo pode crer, com Covid-19, todo mundo com sarampo. Então, a saúde é essencial. Eu sempre coloquei a saúde na frente até da educação. Inclusive, eu tenho vários embates lá com o meu vizinho, por causa disso que ele bate na educação e eu na saúde. Eu falei, cara, a saúde começou no Egito quase 15 anos antes da educação.
já se praticava cirurgia sem aparelho nenhum com eficiência. É, né? Entendeu? Eu vi uma matériazinha, eu li, me aprofundei um pouco sobre isso. É interessante isso daí demais, mano. Começou 15 anos na frente, depois que veio a educação, e a educação aperfeiçoou a saúde, né? As aulas e tudo mais. Então, Conhecimento conhecimento, pós-graduação e outras coisas, mas eu sempre visei a saúde. A saúde em primeiro lugar. Mas se você não tem saúde, isso serve para quê? É verdade. Nada, tu não vai poder usufruir de nada. Não vai usufruir de nada. Não vai né? adiantar o conhecimento que você adquiriu na escola, em Harvard, ou em qualquer lugar. Vai adiantar teu carro, tua casa, se tu não tiver saúde para usufruir, né? Eu sempre coloquei essa questão na frente. Saúde. Aí vem as outras, aí vem a educação, vem a segurança. Mas eu pratico, tipo assim, tento praticar, tem a parte de cada um. A sua, a minha e aquela dos amigos que estavam aqui. Financeiramente, e tem a parte de gesto. Financeiramente, eu não tenho condições de ajudar todo mundo. Que você também não tem, os amigos também não estavam. Então, eu fecho muito os olhos para isso que eu vejo na rua, igual ele falou que dói, eu sei que dói, então eu fecho os olhos para aquilo ali, porque é onde eu trabalho, eu não posso trabalhar com o coração, entendeu? É isso aí. Então, o que eu fecho os olhos para aquilo ali, para a parte financeira, porque na financeira, o que eu faço? Eu ajudo os amigos. Você é uma testemunha disso. Claro. E quando eu cheguei lá, a nossa aproximação foi por causa disso. Que a Kombi da tua mãe acho que pegou fogo, alguma coisa. É isso aí. Então, eu fiz um momento muito difícil ali para minha mãe, cara. Então, eu fiz aquela... Até me emociono de lembrar. Eu fiz aquela ajuda para sua mãe porque ela é minha amiga. Então, eu não tenho condições financeiramente de ajudar todo mundo. Então, quando eu posso, eu ajudo os amigos. Estende a mão para quem está ali te cercando, quem está próximo, né, irmão? E é muito importante essa ajuda, porque não é o valor que você está ajudando, você não espera a consideração daquela pessoa. Então, o reconhecimento. Você não espera aquilo, então, às vezes, vale mais do que, tipo assim, alguém falar para você assim, Eduardo, dia tal... Você está passando por uma situação difícil, eu vou te ajudar com 10 mil. Quando chegar naquele dia tal, aqueles 10 mil já está até comprometido. Falou tu tudo. sabe que a pessoa vai te dar mesmo. Aí você faz fiel, coisas contando com aquela grana então ali. E você está precisando. Falou tudo. Então ele já vai estar comprometido. Agora, você está precisando. Aí chega alguém e te faz uma ajuda. Sem você esperar. Sem você esperar de 50 reais. É muito mais caramba, gratificante. Pra caramba. Os 50 vai valer mais do que os 1000. Caramba, foi bom pra caramba. Que os 10 mil. Entendeu? Essa ajuda que o fulano me deu e eu não esperava dessa ajuda. E onde que eu aprendi isso? Lá na praia. A praia te deu essa experiência, né, Marcelo? Me deu porque eu tenho muito tempo lá. Quando a minha casa pegou fogo, tinha várias pessoas que... Meu parceiro, tapinha nas costas. Mas nunca foi lá me perguntar se estava tudo bem comigo. Tava precisando algo, né? Nunca foi me perguntar se estava tudo bem. Teve pessoas que a gente se cruzava assim, toda hora. Nunca se demos um bom dia. Mas também nunca tivemos um motivo para a gente não se cumprimentar nem ser amigo. Mas quando a pessoa soube, e aí, meu camarada, como é que tá lá? Tá precisando de alguma coisa? Pô, pega meu número aí e tal. Cara, que lição, Marcelo. Entendeu? Que lição. Então eu carreguei isso aí. A gente pode dizer assim, entre aspas, né? Não vou dizer estranhos. Mas é mais fácil alguém de fora te ajudar, que não tá tanto contigo, do que alguém que tá tanto contigo. E tem gente lá que me via todo dia, toda hora. Incrível, entendeu? irmão. Incrível. Ninguém é obrigado a ajudar ninguém, mas quando você espera dessas pessoas de quem que tá próximo de você. Caraca, meu irmão. Lembra do amigo que eu te falei que ele imita o Catra? Ele até faleceu, Deus coloca ele em bom lugar. Ele falou para mim assim, amigo a gente não precisa pedir. Já te oferece, é automático. Amigo a gente não precisa pedir. Pô, maneiro, mano. Entendeu? Voz da experiência, o amigo também, né? Voz da experiência. Quando a pessoa é amiga, a gente não precisa pedir. Ele tá vendo que a gente precisa. Verdade, mano. Entendeu? E a outra é o seguinte, gestos e atitudes, né? Eu tenho procurado proporcionar gestos e atitudes. Porque é a parte individual. Na questão financeira, eu estou aqui com um áudio aqui no meu telefone aqui, de um amigo que ele está me falando, cara, eu tive ruim uma vez, está aqui, está no áudio, está no telefone isso aqui, essa conversa. Você foi o único de fora que foi me ver. Agora, de novo, eu tive ruim outra vez, eu contei a dedo. Esse a dedo que eu contei foi só você, tirando meus irmãos, só quem foi lá foi você, cara. De novo, você de novo. Entendeu? É difícil encontrar amigo de verdade, mano. E tem um da praia que
Ele me mandou mensagem, pô, como é que tá aí, tal, tu tá trabalhando? Eu falei, não, pô, tô assim. Eu falei, tá, beleza, quanto que tá isso aí, esses remédios aí? Aí eu fui, mandei para ele. Ele comprou remédio. Aí passou um dia, ele falou assim, meu amigo, quando você puder, você pode me ajudar de novo, que eu estou precisando comprar mais remédio, comprar mais um negócio aqui para minha casa. Eu já mandei na hora. Eu queria quando eu pudesse. Então, como eu estou te falando, quando vem, quando você não está esperando, é mais prazeroso. Entendeu? E quais são os gestos? O gesto não tem muito tempo que eu estava na fila. Atitudes. Gestos e atitudes são bons. Eu estava na fila do mercado, aí veio um anciãozinho lá, aí eu falei assim, vai lá que está na vez. Aí atrás falaram para mim assim, a fila da prioridade está menor. Eu falei, não, mas não é para ele estar na fila, é para ele ir no caixa, pô. Idoso, aquela placa lá não tinha que existir de prioridade. Idoso é prioridade em qualquer caixa. Qualquer desse. caixa. Não tem que ter um caixa exclusivo. Não tem que ter um caixa exclusivo. Caraca, que top esse raciocínio, entendeu? irmão. Ele porque se for cumprir a lei do jeito que tem que ser, ele pode passar na minha frente a hora que ele quiser. Então, foi o que eu fiz. Em qualquer caixa. Não tem que ter um caixa. Eu botei na frente, no caixa, que não estava escrito prioridade. E a senhora falou que a prioridade só tinha 3. Eu falei assim, todos os caixas é prioridade para ele. Pra tu ver. Entendeu? Aí tu vê nego aí que trabalha de terno e gravata e não tem esse conhecimento. E outra vez eu estava vindo com os galões, estava saindo para um evento, aí eu peguei a van, perguntei ao cara se eu podia ir na van, que tem motorista que não quer que bote os galões lá na van, eu acho que ele acha que ocupa muito espaço. Aí eu peguei a van, tá, beleza. Aí peguei a van, aí subi, só que eu não olhei para trás, estava vindo um rapaz e uma senhorinhazinha debilitada. Eu subi primeiro que eles, o rapaz subiu. Eu não sei, cara, na consciência dele, o que ele pensou. Eu vi que a senhora estava debilitada. Eu desci com meus galões, fui lá ajudar a mãe dele a subir e depois eu subi. Como se, acho que a obrigação seria dele, que é o filho. Caraca, como é que pode, né, mano? Eu que fui lá ajudar a mãe dele a subir. Eu acho que isso é de geração também. A tua geração, mais do que a minha, a gente foi uma geração de ouro. Hoje, a molecada não foi criado no mesmo patamar que a gente. Marcelo, como é que a pessoa faz para te contratar, irmão? Botar um mate no evento, tem que ligar para onde? Tem que falar com quem? Cara, tá na minha página no Instagram, Marcelo Mate Leão. O telefone tá lá na primeira página, na página inicial, que é o 21 999 74 2533. Festa, formatura, festa no geral. Casamento que você sentiu, onde você quiser beber mate. Chá de falda, congresso, Marcelão tá presente. Seminário. Aí outro dia foi para minha funeral, falou, funeral, eu falei, aqui na capital que é estranho funeral se comemorar, mas no interior, que quase não morre ninguém, quando morre alguém é uma festa porque a pessoa morreu doente. Entendeu? Pode aqui crer, não, aqui é a violência que arranca a vida das pessoas à força. Pode crer, Marcelão. Cara, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui no podcast. Valeu, cara, de coração. Eu espero que a sua história, como eu te falei antes, venha motivar as pessoas, venha poder fazer as pessoas conhecerem melhor essa profissão que, no meu ponto de vista, é importante tem que ser reconhecida. Irmão, foi um prazer, obrigado. Nosso tempo é curto. Eu creio que a gente poderia ficar aqui mais 2 horas tranquilamente. Tem muita história para contar. Eu que agradeço aqui o convite para estar aqui, entendeu? E poder aí fazer parte dessa família, a voz da rua, né, meu irmão? É verdade. Obrigado, cara. Tamo junto. Sempre tem alguma coisa para a gente absorver e guardar, né? É verdade. Serve para a gente carregar para a vida toda. Pessoal, estamos ficando por aqui. Quero te pedir para você, se inscreve no canal, deixa seu like, ajuda esse projeto a estar caminhando, porque aqui a rua fala e a gente escuta. Enquanto todo o nosso povo não falar, a gente aqui não vai se calar. Valeu? Fica na paz. Até o próximo episódio. Marcelão, obrigado e vamos pra cima. Valeu, irmão.